Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vocês sabem que experiência é algo que permeia todos os episódios deste podcast. É sempre a experiência de uma ou mais mulheres que ilustra as nossas conversas sobre os mais diferentes temas. Experiências pessoais e profissionais, e é exatamente essas caixas que a gente vem quebrando, já que visivelmente as mulheres fazem movimentações profissionais, seja de avanço ou de recuo, atentas ao contexto pessoal. Então, o que eu quero destacar no episódio de hoje é que isso não é um prejuízo. Estar atenta aos pontos de contato das experiências pessoais com as nossas atividades laborais pode ser muito enriquecedor, e isso inclui a parte monetária, que muitas mulheres abordam com certo milindre, inclusive eu. E aí eu lembro já quando a gente falou, acho que foi lá no 4º episódio, quem quiser voltar lá, sobre precificação, a gente falava que se vê mais mulheres falando facilmente sobre a sua vida sexual, que também é tida como tabu, do que sobre a sua vida financeira. Então, falar sobre trabalho, sobre monetização, também é uma experiência a ser feita. Então, o que vamos falar aqui é do valor da experiência, do aprendizado extracurricular, aquele que não nos dá um título ou uma certificação necessariamente, e como isso entra para a nossa prática de trabalho e também de geração de renda. E por isso está comigo uma amiga de longa data, que é a Leila de Almeida Castillo. Tudo bem, Leila? Tudo bem, Sabrina. Que alegria compartilhar contigo esse momento. Que bom termos esta conversa agora compartilhada com as demais ouvintes do Âncora de Carreira, porque a Leila, ela está aqui também pelos substanciosos feedbacks que me dá de outros episódios que geraram conversas, inclusive sobre essa questão da experiência. A gente vai, trazer alguns desses pontos aqui, então, neste episódio. A Leila, que é professora de Educação Física, servidora pública, esperançar é preciso, né, Leila? Foi enfatizado isso. Formada em Educação Física pela URGS há 30 anos, professora da Rede Pública Estadual por 19 anos, há 10 anos professora do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Educação pela PUC, estudos esses voltados ao cuidado afetuoso, inclusão e relações de ensinar e aprender sob a perspectiva da experiência como metodologia de pesquisa. Então é isso, assim, nesse meu processo, que vocês também acompanharam, de fazer uma formação em mentoria, de repassar algumas experiências e encontrar até nisso, um meio de uma atividade que pode ser remunerada, inclusive, eu tive trocas com a Leila nesse sentido, Não, mas existe base, eu preciso de base, evidências científicas. E a Leila, então, me trouxe, esses argumentos, esse reconhecimento. E eu disse, bom, vamos compartilhá-los, então. Será, Leila, que a gente dá valor à experiência? Pois é, sabe que primeiro foi essa quebra de tabu comigo mesma, me vendo na hora da construção da tese de doutorado, buscar, a partir da experiência, uma metodologia científica, Esse foi o primeiro rompimento, assim, de barreira, de um próprio preconceito, de que, como assim, a minha experiência, ela pode gerar conhecimento, E justamente foi através dessas leituras e dessa experiência do doutorado é que eu descobri que justamente o que me dava o direito de fazer doutorado, de escrever sobre, era a minha experiência, A minha experiência com a educação, que não é pouco, lá se vão 30 anos de sala de aula e poder reunir isso e promover o conhecimento, me fez muito bem saber que o que eu construí na minha vida, ele é parte de conhecimento. Então, transformar isso em aspectos teóricos, que geralmente a gente diz assim, primeiro a gente lê a teoria e depois a gente transforma na prática, E eu sempre fui meio ao contrário. A partir da prática eu fui teorizando. E, enfim, por inúmeras dificuldades do dia a dia, no decorrer da carreira e da vida, a partir da experiência, então, a partir daquilo que eu vivi, eu pude entender por que isso aconteceu, por que determinada coisa acontecia dessa forma, por que
esse arranjo se deu, né? E aí tu buscar respostas para essas questões, elas passam pelo conhecimento científico, né? Onde eu tenho perguntas e eu vou buscando respostas. Então, esse é o princípio do conhecimento científico, né? Da proposta da produção da ciência, são as perguntas que a gente tem no decorrer da nossa vida, né? E quando a gente vai conseguindo responder, é o conhecimento que está se dando, né? E a gente poder... E aí, nesse momento, reúne tudo isso e escreve sobre isso, né? Que para mim foi o grande barato, que aí culminou com a tese do doutorado. É isso, né? A gente vive nessa dinâmica de conhecimento, que é o saber, e as habilidades, que é o saber fazer, né? E elas vão se mesclando. Eu fico pensando também na minha trajetória. O jornalismo, para mim, sempre foi muito prático. Eu não fui uma estudiosa do jornalismo. Eu sempre exercitei o jornalismo e incorporei várias práticas do jornalismo. Hoje, quando eu faço a palestra do Óbvio Tem que Ser Dito, eu tô lá compartilhando o que eu exercitei de precisão e clareza na minha comunicação, né? De ser direta, de não dar espaço para ambiguidade, de ouvir diferentes versões. Então, foram coisas que eu incorporei da prática do jornalismo. E quando eu fui estudar a psicologia, eu caí de novo na comunicação e hoje eu me vejo estudando coisas de comunicação e me interessando por alguns caminhos, né, e trilhas de estudo de comunicação que eu não fiz enquanto eu estava no jornalismo. Então, a prática veio antes e hoje me encanta a teoria sobre ela. Mas se eu não tivesse vivido isso, talvez não me interessasse, né? Pelos pontos de conexão que a gente vai fazendo. E é incrível como, e tudo eu vou partilhando aqui neste podcast, para que vocês não achem assim que a gente está aqui falando porque a vida já se estabilizou e está tranquilinha. Eu estou aqui compartilhando com vocês mais uma vez as minhas angústias, porque este episódio poderia ter saído 1 ano atrás, mas a Leila me passou uma quantidade de conteúdos quando eu disse que me interessa a experiência dela. Me passou vários conteúdos, né, marcos teóricos sobre a experiência. E imagina se eu não fiquei aqui angustiada de que eu tinha que ler tudo isso para poder fazer este podcast. Só que chega num ponto que a gente coloca um limite, assim, não, eu li alguma coisa, mas eu não vou me tornar especialista em experiência para poder abordar o assunto. E é o eterno combate que a gente tem com a síndrome da impostora, né? De sempre achar que não sabe o suficiente para ingressar ou fazer alguma coisa. Então, venci a síndrome da impostora, li o suficiente só para provocar a Leila, porque mesmo no jornalismo que a gente faz mais perguntas do que responde, né? A gente tem que saber o que perguntar e precisa ter alguma base para isso. Mas, enfim, venci esta parte e me encorajei a trazer a Leila para falar sobre isso. Mas um dos textos que ela me mandou, até compartilhei no Insta, um trechinho dele esses dias, lá no @SabrinaTomasi, que é a questão da experiência, é o que nos passa, né? A experiência é o que nos passa, é o que nos acontece, é o que nos toca. E esse nos aqui, então, é o que precisa ser enfatizado. Não é o que se passa, não é o que acontece, não é o que toca, é o que nos passa. Então, queria que tu me dissesse também por que tu me deste estes textos, para que a gente possa valorizar isso, né? Entender bem o que estamos falando quando estamos falando aqui de experiência. O La Rosa, né, que é um espanhol, ele traz para nós essa ideia de que não é o que... A gente pode passar pela mesma situação, mas o que tocou em mim não é o que tocou em ti. Então, esse é a cereja do bolo, né? Então, a gente passa por uma mesma situação, tem ideias de irmãos, né? Irmãos, uma mesma família, passam por uma mesma situação lá de perda de alguém ou de uma crise financeira. Como cada um reage, como cada um vive aquilo ali, como cada um sente aquilo ali, como passou aquilo ali em cada um, é a sua experiência. E isso é único, isso é individual, né? Então, esse é a ideia maior, assim, desse respeito, de que aí eu, enquanto professora, né, como eu preciso respeitar o meu estudante, o meu aluno, como eu preciso entender as experiências que ele traz da sua casa, da sua vivência. Eu, na aula de educação física, né, hoje a gente tem uma realidade, trazendo pro meu chão, né, Sabrina, a gente vive uma realidade de estudantes, eu pego a gurizada no ensino médio, por exemplo. Então, eles têm cada vez
que o tempo tem passado, eles têm cada vez menos vivências motoras. E aí eu tenho que identificar que mundo é esse que eles estão vivendo, que é completamente diferente das vivências motoras que eu tive e das vivências motoras que meus filhos tiveram, enfim, porque são outras gerações, né? E eu preciso mostrar para eles, passar para eles alguma coisa que eles vivenciem essa experiência motora. Eles precisam passar por isso para identificar que aquela experiência motora é importante. Como é que eles vão sentir que é bom caminhar se eles não caminham? Como é que eles vão sentir que faz bem fazer um alongamento se eles não se alongam? Então, eles precisam passar pela experiência, eles precisam vivenciar aquilo, experienciar, né? A gente diz, se permitir essa experiência para que eles possam, então, fazer o julgamento. É bom ou não é bom, gostei, não gostei. É como provar uma coisa, né? O sabor das coisas. Então, são processos e que isso, na educação física, é tão óbvio, né? Como eu não gosto de dizer óbvio, mas lembrando assim da história do óbvio precisa ser dito, né? Isso parece ser tão natural, mas cada vez mais com o não movimento que as famílias estão vivendo hoje, né? Com tudo tão automatizado nas nossas casas e no nosso cotidiano, que os estudantes precisam vivenciar o movimento para que eles saibam que aquilo existe, que aquilo é importante. Então, são coisas tão... E aí vem a história também da reinvenção, né? Eu, com 30 anos de magistério, mudei de campus faz 2 anos, estou há mais tempo nesse campus novo de forma remota do que de forma presencial, né? E tenho que me ver dando aula agora aqui pela plataforma de meeting, afim, a gente usa o Google Meet, e eu não sei o que eles estão vivendo, né? E eu preciso motivar de alguma forma, fazer com que eles se permitam essa experiência do movimento. E eles estão em casa com a câmera fechada e eu não sei o que está acontecendo, né? É um mundo surreal esse nosso agora da pandemia. Mas, enfim, eu preciso promover que eles passem pela experiência. Então, esse sentimento da experiência que me passa é fazer com que cada um tenha a sua, né? E não seja uma coisa assim, agora todo mundo faz isso, ok, todo mundo vai fazer, mas cada um vai perceber de um jeito. Acho que esse é o grande barato e essa é a descoberta, talvez a mais óbvia do mundo, Sabrina. Mas para mim, calou tão fundo e se tornou tão assim forte que eu realmente falo sobre isso e toco nisso o tempo todo, porque isso passa batido, né? Passa batido direto. Não, mas esse é o cerne, é bacana, porque é mais um braço que eu vou levar para esse assunto do óbvio tem que ser dito, que para mim transpassa pelo viés da comunicação, que é exatamente esse ponto. Cada um percebe, primeiro porque presta atenção em diferentes elementos na mesma hora. E atenção é aquilo que a gente vai fazer o registro lá, que vai fazer a nossa senso-percepção, que vai ficar captado, que vai formar nossas memórias. Então é realmente único. E a gente comunica isso, obviamente, de maneira única e tem que ter tolerância com o discurso do outro, que não é o mesmo que o meu, mesmo que a experiência pareça ser a mesma. E o que isso tem a ver com empreendedorismo, né? Estamos aqui, eu e a Leila, divagando sobre essas percepções na ânsia de que vocês também percebam isso através das suas experiências e possam, ao escutar esse podcast, pensar naquelas experiências que tiveram e o que guardam delas e o que elas têm a ver com as escolhas que fizeram até aqui. Então, é isso que eu quero trazer, um primeiro depoimento. Eu vou chamar aqui a Daiane Alegre, porque é a percepção de que a gente vai fazendo escolhas a partir do que a gente tem no nosso horizonte, né? Como é que eu vou pensar em fazer psicologia se eu nunca ouvi falar sobre isso? Como é que eu vou me desenvolver na área da gastronomia se eu nunca tivesse um contato agradável, de preferência com a cozinha? Então, esse nosso caminho de progresso, né? Esse caminho pregresso que interfere no nosso progresso. As escolhas que a gente faz a partir das experiências que teve. Então, a gente ouve a Daiane Alegre, fundadora da Elegância Eventos e do Sim, Eu Caso. A minha formação é em engenharia química. Eu me formei em 2015. Eu trabalhei por muito tempo em indústria de produtos químicos, em diversas áreas dentro da indústria. Eu sempre fui muito apaixonada por números, sempre gostei muito. Então, depois de ter cursado praticamente todo o curso de licenciatura em matemática, eu decidi fazer engenharia química,
para alinhar essa paixão que eu sempre tive pelos números com a vivência profissional na indústria de produtos químicos. E um certo dia, em uma conversa informal com algumas amigas, falávamos sobre casamentos e eu relatei como foi ruim eu organizar o meu próprio casamento sem saber de quase nada dessa área, como me senti perdida em diversos momentos, né? E como eu faria tanta coisa diferente do que eu acabei fazendo no meu casamento. Foi aí que uma amiga diz, né? Podíamos ajudar as pessoas com isso, então, né? E daí estava lançada a ideia. Fomos amadurecendo a ideia, fomos fazer alguns cursos na área para termos conhecimento sobre o assunto. E quando vimos, estávamos abrindo uma empresa e daí comecei minha vida de empreendedora e surgiu a Elegância Eventos. Final de 2015 eu me formei e daí veio a pergunta: e agora? Para onde eu vou? Vou para a indústria ou vou para os eventos? Confesso que não foi fácil a decisão, nem um pouco. Como que eu, recém-formada em engenharia química, um curso super promissor financeiramente, né? Ousava pensar em fazer outra coisa? Eu mesma me perguntava isso por várias vezes. A empresa era ainda muito jovem e, como acontece na maioria das vezes, o retorno financeiro é muito lento. Então, a decisão acabou ficando ainda mais difícil. Mas chegou um momento que o amor pelo mundo dos eventos falou mais alto e eu decidi correr o risco, batalhar por isso, por esse serviço que me fazia tão feliz e tornar essa, sim, a minha profissão. Se foi fácil, nem um pouco, empreender não é nada fácil. E trabalhar com serviços é mais difícil ainda. E em 2020 surge então a pandemia. E a primeira coisa a parar são os eventos e a última a voltar. Foi um dos setores mais atingidos pela pandemia. E daí, o que fazemos? Nos reinventamos, né? Em agosto do ano passado, tirei da gaveta um projeto que tinha sobre organizar pedidos de casamento surpresa. Sabe aqueles projetos que um dia você sonhou em fazer, por hobby mesmo, por acreditar que seria muito legal, mas devido à correria da vida, não tem tempo de colocar em prática? Com os eventos parados, tive tempo de colocar em prática esse projeto, que hoje, graças a Deus, é um sucesso. E pensa numa pessoa feliz fazendo o que faz. Falou aí a Daiane Alegre, sigam @elegância assessoria no Insta e também o perfil @sim.eucaso para ver o trabalho dela. Leila. Pegando esse teu a última fala de que o que isso tem a ver com que experiência tem a ver com empreendedorismo, né? Que a Daiana traz justamente a vivência dela no casamento, né? Então ela passou pela experiência do casamento, de que como foi ruim ela cuidar das coisas do seu próprio casamento, né? E o quanto isso poderia ser diferente se ela tivesse alguém cuidando para ela. Então, a partir daí, a perspectiva dela com a experiência, né? E aí vislumbrando questões de negócio e coisas que ela gosta de fazer, que ela tem afinidade, ela busca ali um nicho, né, de uma possibilidade de negócio, uma possibilidade de empreender, uma possibilidade de fazer algo diferente, mas sempre com a ideia de que eu estou resolvendo um problema. Eu acho que esse é um outro ponto assim muito importante da experiência, que é eu tô sempre buscando resolução de problemas, né? Porque eu não posso errar de novo, né? Aquela história de, pô, tô passando por a mesma situação, eu vou errar de novo. Não, eu tenho que aproveitar aquela experiência, né? E aí, bom, vamos fazer o up, né? Vamos trazer algo novo, eu já passei por isso, tem que ter outra forma da gente resolver essa situação. Então, eu me valho da experiência passada, vivenciada, aquela que me tocou, né? Aquela que me alcançou para eu poder buscar uma alternativa. Então, a Daiana, justamente, ela é muito, na fala dela, ela traz de forma muito simples e concreta isso. Ela vivenciou a experiência e ela levou a experiência através da resolução de problemas, propondo um negócio
que vai resolver o problema das outras pessoas. Tomara que ela não se casar de novo para resolver o problema dela, mas ela vai resolver o problema de outros casamentos, né? Então, acho que isso, assim, o grande X da questão ali é esse. E o bacana é que ela tá com o marido dela fazendo como parceiro nesses negócios. Então, tá ótimo, super alinhado. Acho que o olhar dos dois, né? Acho que não vai precisar passar por essa experiência 2 vezes. Mas o bacana também é que, como tu colocaste, de uma maneira simples e vivencial, a Daia traz para o negócio dela algo que quem faz, já fez alguma vez algum curso de marketing, de venda, de gerenciamento de negócios, vai aparecer, que é a identificação de dores do teu cliente. Então, claro que não necessariamente você precisa viver todas as dores para poder atender as dores, senão fica um pouco complicado abrir qualquer negócio. Se eu não tiver passado por isso, eu não conseguir ter um cliente. Mas o fato de passar por essas situações, sim, é fato gerador, é insight para bons negócios, né? Então, pensa aí, de repente, também nas suas experiências negativas e nas suas dores, que talvez surja daí oportunidades. Bom, e daí a gente vai para um outro campo, que eu até iniciei falando na abertura desse podcast, que é recolher e compilar, né, as experiências de vida e de trabalho e transformar essa própria jornada em uma entrega, né? Em algo que pode ser compartilhado e que, inclusive, tem valor monetário, né? Porque hoje em dia a gente vive num tempo de aprendizado continuado, né? E que a gente precisa de agilidade nisso. Então, eu não posso fazer uma graduação para cada um dos pontos que eu preciso tocar dentro do meu negócio. E olha que eu sou uma pessoa, assim, bem apegada a certificados e títulos. Então, a pessoa, quando pensou que queria trabalhar com pessoas e ajudar em processos, foi lá se matricular. E estou aqui penando e desenvolvendo a minha graduação em psicologia. Mas, neste meio de caminho, tem as mentorias, tem os cursos que são focados em algo específico que a pessoa precisa. E hoje, inclusive, algo que se acelerou com a pandemia é essa oferta de conhecimento um pouco mais compartimentado, segmentado, que atende a dores, né, também das pessoas que precisam de um conhecimento muito específico para alavancar os seus negócios. E daí eu trago, então, o próximo depoimento. A fala a seguir, de maneira muito clara e rica, é da Alessandra Rosa, CEO na ECC Hub e facilitadora e mentora em liderança organizacional. Desde já fica o convite para seguir @alerosa.ar no Insta. Minha trajetória profissional, ela foi toda construída no ambiente corporativo, né? Então, eu fiz toda a minha carreira como gestora dentro de uma das maiores empresas de telecomunicações da América Latina. E em 2008 eu comecei a ter uma inquietação, né? Eu estava com 37 anos, uma inquietação de que eu queria fazer alguma coisa que fosse diferente, mas eu não sabia muito bem o que era, mas eu tinha uma certeza que era de eu poder estar usando toda essa bagagem que eu tinha construído, né? Para ajudar as pessoas, para usar isso de alguma maneira, para gerar valor para as pessoas. E então, em 2009, eu tomei a decisão de recomeçar a minha carreira. Aos 38 anos, eu pedi demissão dessa empresa, né, dessa grande empresa, contrariando, né, muitas pessoas, assim, contrariando o marido, contrariando os amigos que me perguntavam, né, mas tu tem certeza que tu quer fazer isso, né, tu tá certa dessa decisão? E eu tinha uma certeza, né, eu tinha uma certeza de que eu queria fazer algo e eu fui. Então, aos 39 anos, eu recomecei a minha carreira. E aí eu fui para o mercado oferecer esse conhecimento, oferecer essa bagagem que eu tinha, né, para ajudar outras pessoas. Então, só que eu não me reconhecia, ao mesmo tempo em que eu tinha uma certeza de que eu queria usar esse meu conhecimento, né, para ajudar as pessoas e monetizar isso, né, que eu acho que isso é importante. Ao mesmo tempo que eu queria isso, eu era uma pessoa muito apegada, mas muito mesmo, àquela experiência, né,
acadêmica, então eu dava muito valor mesmo, né, para as titulações, para os cargos que eu tive, para a experiência. Tanto é que aos 38 anos, daí eu fui terminar minha graduação, porque eu não tinha terminado ela, eu fui fazer MBA, né, então assim, todos os cursos possíveis que existiam eu queria fazer, né, eu queria um intensivo de tudo isso, porque eu não me reconhecia, eu achava que eu entendia que, poxa, para eu poder oferecer isso no mercado, para eu poder contribuir, eu tenho que ter todas essas titulações. Não que elas não sejam importantes, mas hoje, né, hoje eu enxergo de uma outra maneira. Então, quando eu recomecei, eu cheguei até a perder oportunidades, porque as pessoas me ofereciam, falavam, nossa, que legal essa tua trajetória, isso aqui que tu fez, você quer trabalhar nesse projeto? E eu recusava, eu dizia, nossa, mas eu não estou pronta ainda, né? Porque ainda me falta concluir o MBA, me falta concluir aquele curso que eu estou fazendo. Então, assim, eu não acreditava na minha experiência, que na verdade o que aquelas pessoas queriam e se identificavam comigo era na minha vivência, né? As pessoas não estavam apegadas ao meu título, e sim à minha vivência, toda aquela trajetória de uma mulher, mãe, que cresceu dentro dessa empresa, que passou pelo preconceito, teve que enfrentar o machismo, o sexismo, teve que enfrentar os dilemas da maternidade, né, no auge da sua carreira, entre deixar o filho, né, com a babá e fazer uma viagem de trabalho, todos esses dilemas da maternidade, todos esses dilemas que as mulheres ainda enfrentam hoje, né, mulheres em posições de liderança. E aí eu não me reconhecia nisso, eu me apegava muito aos títulos. E quando que a chave virou, assim, quando que eu realmente percebi que realmente as pessoas se conectavam comigo pela minha história, pela minha vivência, não pelos meus títulos. Foi quando eu fui fazer um trabalho num projeto, numa empresa, e eu levei o meu currículo, né? Isso foi em 2012. Eu fui contatada, né? Indicada para assumir, para implantar um projeto grande numa empresa. E aí, quando me contataram, a primeira coisa que me veio, né, na hora foi assim, poxa, mas eu acho que eu não estou pronta ainda, né? Lá vem aquelas questões, eu não estou pronta ainda porque eu nunca atuei nesse segmento, nessa maneira, acho que eu não vou estar pronta. E a pessoa que me indicou falou, não, você vai lá, né, você já fez isso, você tem uma experiência, você sabe como, né, talvez tu não tenha atuado dessa maneira, mas tu tens uma vivência, tu tem coisas que fazem sentido. E aí eu fui conversar com essa pessoa já toda, né, levando currículo, levando tudo que eu poderia ter ali de documentos, né, que comprovasse minha titulação. E essa pessoa nem olhou isso, ela nem quis olhar, né? Então, assim, eu contei, ela quis saber mais realmente de história, de vida, né? E quando eu contei, aí ela falou assim, não, então você já começou a ir assim para acertar questões práticas, né? De quando que eu começo, de valores e tudo. Eu falei, não, mas você não vai olhar meu currículo? E ela falou, não, eu não preciso olhar o teu currículo, né? A tua história de vida, né? As coisas que tu viveu, elas falam mais alto que o teu currículo. Eu não preciso disso. O que eu quero é exatamente a tua história. Eu quero que porque eu vi que tu tem condições de conectar e de inspirar pessoas, de ajudar as pessoas. E aí eu fui nesse projeto, né? Ainda assim, não me sentindo tão segura, mas eu fui, né? E deu certo, eu consegui fazer, foi um projeto de 1 ano e deu muito certo. E a partir daí eu comecei a entender, né? Eu comecei a me experimentar mais e não me apegar tanto aos títulos ou, né, aquele curso que eu ainda não tinha feito, e muito mais em vender a minha história, a minha vivência. Então, foi muito isso. E de 2014 para cá, quando eu comecei a entender isso, que a chave virou, eu entendi que estava tudo certo eu monetizar isso, né? Que era justo e que era normal também cobrar, e que eu precisava cobrar por isso, que eu não estava sendo ambiciosa ou querendo,
né, ou querendo explorar, ou querendo entregar algo que não era legítimo, né? Mas não é um processo fácil, não é. A gente precisa estar sempre de alguém que reforce isso. A Ali mandou um relato riquíssimo, do qual eu trouxe só um trecho aí que vocês acompanharam, mas ela vai voltar como entrevistada, já estamos alinhando. Mas ela expressa muito bem o que precisamos vencer para fazer essa virada de chave, reconhecer o valor do compartilhar experiências acumuladas que também exigiram investimento. E que bom quando o nosso percurso, né, na nossa trajetória, a gente encontra alguém que acredita em nós antes de nós mesmos, né? Porque às vezes a gente precisa desse empurrão. Sabe, pensando nessa coisa do compartilhar, né? Se eu nunca passei por essa experiência dos alcoólicos anônimos, por exemplo, de assistir uma reunião, né? Mas o que é quando as pessoas compartilham experiências, né? Onde elas colocam ali, a gente vê em filmes, já mais ou menos sabe como é, que eles colocam ali a sua vivência mais interna, aquilo que tem mais íntimo, e aquilo serve para o outro, serve para o outro, serve para o outro. Então, esse processo de compartilhar, eu também entendo que mostrar que ou tu é uma pessoa que pode falhar, ou que tu é uma pessoa que conseguiu resolver problemas, e isso também motiva, né? Bom, tá ali uma mulher igual a mim, batalhadora, tá correndo atrás, mas ela tá indo. Eu sempre dava o meu exemplo, que quando eu entrei no Instituto Federal, eu só tinha a especialização, né? E todo mundo já tinha mestrado e doutorado. Passei no concurso, assim, na raça mesmo, sabe? E aí eu fui fazer o mestrado, doutorado, já muito mais velha que todo mundo, né? Eu entrei já bem madura na carreira, né? Com 40 e tantos anos. E então, lá na rede federal, e construí essa caminhada teórica, digamos assim, a partir dessa motivação pela experiência, porque eu estava vivenciando uma coisa que era completamente nova e eu precisava buscar mais conhecimento. Aquilo que eu tinha já não me atendia. E aí eu dizia, gente, se eu, né, mulher velha, já tô aqui, tô indo à luta, vocês que estão começando, por que não, né? Por que não? Passei por dificuldade, né? Então todo mundo tem essa possibilidade. Uns sofrem mais, outros menos, claro, né? Isso não tem dúvida, mas esse compartilhar, ele é fundamental para o encorajamento, para a motivação, para o aspecto de que sim, é possível, né? E se eu não conseguir, eu não vou ser a única que não conseguir também. Isso também é um outro aspecto. Agora nós estamos em tempos de Olimpíada, né? Tô meio virada vendo a Olimpíada, mas esse aspecto das Olimpíadas é muito forte, porque as pessoas não veem a caminhada, por exemplo, de um atleta. Se ele não chegou no pódio, ele é ruim. Não! Se ele não chegou no pódio, foi um momento, mas ele tem toda uma caminhada que legitimou a ida dele, por exemplo, a ser um dos melhores do mundo para estar lá nas Olimpíadas. Então a gente precisa dar valor à caminhada e à experiência, né? Esse processo, a gente não dá valor a isso, a gente só quer o produto final. O cara chegou lá, ele tem o sucesso, ele é o bam, ela é a the best da coisa, né? Mas não, e a nossa caminhada, como que isso aconteceu para chegar lá, né? Quantos erros se cometeu, quantas falhas ocorreram, né? Quanto precisou conhecer mais, quanto a queda, enfim. Esse processo a gente tem que dar valor e compartilhar para que mais pessoas se encorajem a buscar algo diferente também na sua vida. Entendo que o empreendedorismo seja isso. Pô, eu quero mudar, o jeito que não tá legal. Então eu preciso vislumbrar algo, né? Se eu não tiver pessoas compartilhando, como é que eu vou me possibilitar, né, esse processo? Então eu acho importantíssimo a questão do compartilhar, né, da gente trocar isso que tu faz, Sabrina. Eu já tive ideias assim do arco da velha para quando eu me aposentar, né? Fiquei pensando 1001 coisas, sabe, nos teus podcasts, porque eu viajo, eu acho um barato. Ele é um baita companheiro das minhas caminhadas. Eu quero compartilhar isso com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque ele é eu vou ouvindo assim aquilo na minha caminhada, eu viajo junto, faço a caminhada e vou escutando. É muito bom ouvir essas trocas, ouvir essas experiências que tu traz através das pessoas que tu convida para falar. Então,
é muito importante compartilhar a nossa experiência. E é muito bacana ouvindo isso, assim, pensar o quanto o podcast ele também é uma construção. Ele começou de um jeito com o que eu achava que ele era, ele foi se incrementando conforme as coisas que eu vou aprendendo com ele. E tanto que hoje, né, depois da formação em mentoria, eu digo que o podcast Âncora de Carreira ele não deixa de ser uma mentoria coletiva também, porque a gente está compartilhando conhecimentos, porque eu sei que das minhas angústias muitas mulheres possuem iguais ou semelhantes, e vamos dando eco, então, às respostas que eu vou encontrando, né? E esse foi um dos propósitos de gravar essas conversas. Eu sempre tive uma rede muito grande que vem das vivências que não são das formações acadêmicas, dos cursos, né? Eu sempre vivi em grupo. A Leila mesmo eu conheço da época de grupo de jovens. Então, são vivências de voluntariado, né? Experiências particulares que nunca foram pensadas como algo profissional ou de resultado, mas que hoje nos conectam, né? Inclusive na maneira profissional e no aprender a empreender. Então, tudo isso é experiência. E tu falaste aí da questão da Olimpíada, realmente fiquei pensando no que a gente tem mais tempo na vida. É mais tempo de caminhada ou mais tempo no pódio? A gente pode ter alguns pódios na vida, mas são instantes, né? Então, se a gente vai celebrar só o pódio, a vida fica um pouco mais pesada. E digo isso porque eu realmente, às vezes, eu tenho que pensar um pouco assim, né? Tipo, dá pra valorizar a caminhada? Espera que esse pódio aí não é agora, né? Então, que a gente volta e meia tem que fazer esse processo de dar valor à caminhada e dar valor à experiência. Leila, poderia falar 1000 coisas de experiências contigo aqui, né? Nosso tempo já vai saindo. E eu quero tua dica de leitura para a gente trazer aqui dentro da nossa mentoria bibliográfica, que para mim também é um processo de experiência e construção daquilo que eu não daria conta em uma vida, eu uso a vida dos outros que graças a Deus, escrevem. Tem uma coisa que eu sempre falo, né? Que eu não preciso saber tudo, né? Mas eu conheço um bocado de gente que sabe um bocado de coisa. Então, eu vou atrás, né, Sabrina? Eu vou atrás. Esse é um aspecto importante, assim, do meu jeito de ser, né? Então, as conexões são inúmeras, né? Tu sabe também, a gente se conhece de longa data e realmente esse universo do Grupo de Jovens nos possibilitou um conhecimento de pessoas e de formas de vida, enfim, né? Impressionante. Isso traz muito do que eu sou hoje, com certeza, né? Então, eu não sou, eu vou falar, eu não sou uma boa leitora, né? Inclusive, eu fiquei pensando assim, ó, que eu tô há 6 anos só lendo leitura técnica, né? Porque eu tô há 6 anos entre mestrado e doutorado, e agora que eu comecei a me soltar um pouquinho. Então, tem um livro que eu achei assim sabe, banca do supermercado, ali nas gaiolinhas do supermercado, e aí o título me encantou, que é O Óbvio Também Precisa Ser Dito, do Guilherme Pinto. O cara é gaúcho, o cara é assim, ó, eu adorei, assim, é tudo muito óbvio, mas é um barato quando tu lê essa obviedade, e aí tu pensa, meu Deus, como pode tudo ser mais leve, né? Então, esse é um livro. Mas o outro livro que eu queria, e inclusive eu leio para os meus alunos do EJA, eu tenho uma turma de Pro-EJA lá em Canoas, e nas aulas online, assim, a gente usa um pouco da leitura, e eu leio com eles uns trechos desse livro. E eles gostam muito porque também ajuda muito essa coisa de tornar as coisas mais leves, né? Da obviedade do mundo, né? Tanto a gente é tão cobrado e não precisa. As coisas podem ser mais leves. E o outro livro é um livro que eu ganhei nos meus 15 anos, era um clássico, né? Que é O Pequeno Príncipe. Eu ganhei nos meus 15 anos, li, não entendi muito. E depois no magistério, no curso magistério, quando eu estava eu entrei no magistério com 16 anos. Daí eu comecei a entender um pouquinho o livro, teve uma solicitação de leitura lá, eu me lembro que eu fiz, mas ainda não era. Eu fui entender O Pequeno Príncipe quando eu fiz o mestrado, quando eu tratei de cuidado afetuoso, né? E que aí justamente entender o que era aquele ser naquele planeta, né? E o que é o nosso significado de vida hoje, do quanto a gente não cuida um do outro, do quanto a gente precisa olhar um ao outro, né? Então, O Pequeno Príncipe ele passou a ter um outro enfoque na minha vida a partir
do cuidado com o outro, né? De perceber como é importante eu cuidar daquela flor, como é importante eu cuidar da amizade, como é importante eu valorizar as pequenas coisas do meu entorno, né? Do meu pequeno planeta, que é o meu entorno, né? Que com certeza o grande planeta vai agradecer, né? Então, nesse processo, assim, de conhecimento. Então, eu quero trazer o Pequeno Príncipe, assim, para lembrança da experiência, porque é um livro também de muita experiência, né? Do cotidiano ali, daquele mundo do planeta, da raposa, de tanta coisa que acontece, né? Então, quero trazer a beleza, como diria Paulo Freire, da boniteza do Pequeno Príncipe para esse nosso podcast como dica também de leitura. Mas, Leila, muito obrigada pela partilha, pela troca. Temos muito ainda o que conversar e eu mais um tanto que ler a esse respeito. Eu também. Assim, foi uma alegria poder partilhar isso, porque realmente foi muito impactante na minha vida, né, mais recente, e isso tem sido um valor que eu tenho carregado assim, com muito mais importância realmente no meu cotidiano, na minha prática como professora, né? No meu cotidiano com a minha mãe, com a minha filha, nesse processo aí de caminhada. Realmente, a experiência é importante. E é científico e é conhecimento. Há evidências científicas de que isso tem valor. Há evidências, exatamente. Então, pessoal, valorizem cada jornada, acelerem seus processos, contribuam com a aceleração de outros a partir desse compartilhamento, de modo remunerado, não remunerado, né? Cada um sabe do seu meio e eu tenho certeza que isso nunca é via de mão única, né? A gente compartilha experiências e quem recebe sempre traz um eco disso a partir das suas. E claro, né? Sempre o convite de quem ouve este podcast, se curtiu, compartilha e também colabora com essa experiência empreendedora que é o podcast Âncora de Carreira. Gosto muito de receber os feedbacks, assim como aconteceu com a Leila. A gente foi fazendo trocas até chegar na construção desse episódio. Também lá pelo Instagram, @SabrinaTomasi. Contatos, Leila, também para quem quiser te incomodar e de repente perguntar sobre experiências. Olha, eu tenho Instagram, Facebook, Twitter, eu sou procuro estar sempre midiaticamente presente, né? É Leila Castillo, vocês me encontram, Castillo com 2 L's, né? Então, tô nas mídias, isso é bem simples para mim. Um e-mail também, leila.castillo68@gmail.com, né? E tranquilo, assim, será um prazer compartilhar essas coisas com vocês. Muito obrigada mais uma vez. Essa é a provocação deste episódio 27 do podcast Âncora de Carreira. Ficamos por aqui, até o próximo.